Os meus colegas de mesa já abordaram nos muitos painéis o tema mitológico sobre o novo prisma. Como eu fui o último aí no sorteio, eu vou então mudar minha abordagem, porque muito já foi falado, e vou dar um depoimento que talvez mostre a postura da espiritualidade em relação ao tema mitologia. Claro que isso aqui precisa de vírgulas e de prudência da parte de vocês que estão escutando, porque faz parte do compêndio das fofocas espirituais com as quais eu estou envolvido enquanto ser humano e médium, mas eu não conheço nenhum ser humano mais desqualificado e um médium mais destreinado para estar metido com isso do que eu, mas ainda assim estou. Então lá vai. Por aqui ninguém sabe, mas nos anais da espiritualidade, eu detesto falar assim, mas é o jeito, é sabido que no final do século XVIII, as duas últimas décadas do século XVIII, antes do espírito de Kardec encarnar como Rivail lá na França no ano 1804, entre os anos 1780 a 1800, vamos falar assim, 3 espíritos com mais uns bons 20 e poucos amigos, esses 3 espíritos que depois viriam a ser conhecidos como Ramatiz, Rochester e Kardec. E essas revelações eu as tive quando estava produzindo o livro Muito Além do Horizonte. Esses 3 espíritos passaram quase 20 anos discutindo como eles iriam fazer a mais nova tentativa da espiritualidade em semear no mundo dos encarnados a revelação que fosse possível. Então, o espírito de Kardec encarnou lá na aventura de tentar reproduzir as velhas notícias de uma eterna busca druídica, já que o espírito de Kardec havia sido druida não só uma vez, mas algumas vezes. Mas como a coisa iria acontecer no continente europeu, druídico, celta, mas agora invadido pela religião cristã, na sua perspectiva católica e protestante, a dúvida era se aquilo ia ficar druídico ou se teria que assumir as cores mais atuais da Europa no século XIX. Mas então Kardec encarnou, ou melhor dizendo, o espírito que viria a ser Kardec encarnou, e os espíritos de Rochester e Ramatiz permaneceram na espiritualidade durante 50 anos, vendo para onde Kardec iria ter que caminhar. O problema é que Kardec encarnou em 1804 e só começou a se dedicar à revelação espírita propriamente dita, lá quando, na altura dos seus 50 anos, por volta de 1855, depois de ter tido a infelicidade de ter a sua licença do magistério roubada pelo imperador Carlos Napoleão, que, em se candidatando à presidência da República, foi eleito, mas aí deu um alto golpe, tipo seu tio, Napoleão Bonaparte, tinha feito isso em 1804, e ele, em 1851, se proclamou Napoleão III e obrigou a todos os diretores de liceu, professores, a beijarem o anel do imperador, sob pena de terem a licença para o magistério cassado. E, no caso, o professor Rivail, que viria a ser Kardec, se negou a isso, ficou desempregado, e, estando desempregado, começou a participar daquelas reuniões. E assim, em 1855, aproximadamente, começou a ter uma noção muito precisa da história do Livro dos Espíritos, que lançou em 57, e só a partir de então os espíritos de Rochester e Ramatiz, na espiritualidade, começaram a ter noção de para onde o espiritismo iria. Rochester, então,
começou a preparar alguns médiuns para ver se, dentre eles, um, pelo menos, daria certo, e deu. Vera nasceu lá na Rússia, e assim, 50 anos depois, Rochester começou a escrever livros com a médium, e quase 90 anos depois, Ramatiz começou a escrever livros com um médium aqui do Brasil. Por quê? Porque, em observando o que Kardec pôde produzir, Ramatiz e Rochester iriam da espiritualidade complementar o que Kardec tentou fazer. Ramatiz, a exemplo do que já Helena Pretovna Blavatsky, na época, estava fazendo com maestria, que era resgatando noções perdidas, ocultas, lá de trás, do Oriente para o Ocidente, mas o espírito teosófico invadiu aquilo lá e foi transformado em coisas muito preciosas, como se fossem religião, e a religião de Deus, aí é complicado. Ramatiz tentou trazer também essas notícias do Oriente, e Rochester começou a contar coisas muito estranhas através de Vera. Passa-se o tempo, muito tempo, e, na minha perspectiva de vida, enquanto Rogério, lá estou eu, e um dos espíritos que, desde 1986, começou a me suportar a companhia vibratória, foi exatamente de Rochester, e conversa vai, conversa vem, e os espíritos pedindo para eu escrever, e eu não sabia escrever nada. Bem, em resumo, a partir de 90 comecei a escrever, mas sem ter noção muito precisa do que estava fazendo. E, por volta de 1996, eu já tinha produzido mais de 100 livros incompletos, né? E quanto mais eu escrevia aqueles cadernos, que na época eu não tinha computador, acho que nem existia ainda, mas o espírito de Rochester sempre dizia: está faltando coisa, está faltando coisa, está faltando coisa. E eu mandava ele, obviamente, pentear macaco, porque eu, não, eu perguntava que coisa era e ele não me explicava direito, até que, num certo momento da história, ele disse: olha, te prepara, porque o que você entende como mitologia vai invadir a tua vida. É a única maneira que nós temos de, com as lentes sujas e viciadas que você, Rogério, tem, nós não vamos conseguir lhe repassar isso, então vai ter que ser uma coisa meio invasiva, né? E foi assim que eu comecei a me assustar, em 1999, quando comecei a receber essas primeiras notícias de que aquilo que eu, enquanto Rogério, achava mitologia, porque, assim como os meus antecessores falaram, as mitologias foram taxadas como lendas, como fatos não verídicos, e esse tipo de preconceito existia na minha mente. E lá fui eu convivendo com uma série de fatos que eu não conseguia compreender, e nem sei se compreendi até hoje, mas dos quais, e após muito susto, muito medo superado, muita taquicardia sem maiores avisos invadindo a minha sensibilidade psíquica, eu fui me acostumando a conviver não com espíritos desencarnados. Isso não era mais o problema. O problema é porque existia uma outra classe de seres que me procuravam para também escrever, para também, entre aspas, decifrar para eles as histórias que eles achavam que tinham vivido e não sabiam direito se era aquilo. E eu fui me perdendo nesse caminho e até hoje não me encontrei. E desconfio que vou desencarnar sem me encontrar. Mas tentei fazer o que foi possível dessa história. Mas o que é que eu percebi ali? Quando alguma daquelas figuras se me apresentaram como sendo fulano ou beltrano desse passado esquisito, mitológico, eu vi que eu estava lidando, entre aspas, ou com palhaços, ou com espíritos extremamente bem produzidos, ou espíritos perturbadores. Aí entra toda uma série de estudo de trevas que eu tive que fazer para concluir que aquilo podia ser tudo, menos
farsa, de fato eram eles, e ali estavam parte dos tais deuses do passado. Que deuses? Na região nordestina onde eu vivo, nós temos um péssimo hábito cultural de chamar todo mundo importante de doutor, né? Então, teve um carrinho, teve uma roupinha lá no interior, a turma tasca um doutor. Doutor, doutor, todo mundo então se sente importante. E os nossos antepassados, lá atrás, quando viam qualquer coisa estranha, taxavam essa expressão deuses, Deus, chamando aquelas figuras de deuses, né? E, para minha surpresa, eu vi que eram os deuses astronautas, como Eric von Däniken perguntava. Aí eu vi que nem todos eram astronautas, porque aquelas figuras não se me apresentavam como os seres biológicos em naves, esses sim astronautas classicamente considerados desse universo, com os quais, desculpem eu falar assim, por isso que eu disse que ia ser um depoimento, desde 1999, eu também já tinha me defrontado, não é mediúnico, era coisa real, física. Então eu fui obrigado a perceber que existiam dois deuses, ou dois tipos de deuses, melhor dizendo, duas classes de deuses, nas 52 mitologias que eu fui obrigado a começar a estudar para não enlouquecer. Sob essa perspectiva, na hora que eu estava estudando a mitologia suméria, ou acadiana, ou caldaica, ou urrita, ou hitita, eu estava lidando, entre aspas, com descrições que, com a publicação de Zecharia Sitchin, dos seus maravilhosos livros, que juntos compõem o que ele chama Crônicas da Terra, mas que fala exatamente das traduções das tábuas sumérias encontradas nas ruínas na biblioteca da antiga cidade de Nínive, antiga capital do Império Assírio. Aspecto esse que foi aconteceu no século XIX, essas tábuas encontradas, e Zecharia Sitchin foi o mais recente tradutor de tudo isso. Quando eu li a obra de Sitchin e comecei a estudar, eu percebi que por trás da mitologia sumeriana, ali estava falando-se absolutamente de forma precisa de seres extraterrestres, se por isso entendermos seres desse universo, de algum lugar que pegaram a nave e vieram para cá, ponto. Porém, outros seres que me abusavam da paciência e se apresentavam como sendo figuras que eu via na mitologia hindu, que eu via na mitologia grega, mas que não eram seres habitantes de mundos desse universo, mas sim de, entre aspas, moradas paralelas à nossa, numa espécie de um universo paralelo ao nosso, e que também eram os famosíssimos deuses desse passado mitológico. E aí, quando você pega uma mitologia grega e uma mitologia hindu, mais 3 minutos, você percebe que aqueles seres eram também deuses, mas de um tipo totalmente diferente dos tais deuses sumerianos, acadianos, ou seja, os tais Nephilim ou Anunnakis, assim descritos tanto na Bíblia como nas obras de Zecharia Sitchin. Aí essas figuras que na mitologia grega e hindu eu percebia me invadindo a intimidade como se espíritos fossem, aí eu percebi que esses deuses, diferente daqueles que eu chamava de seres extraterrestres, eu os passei a chamá-los de seres extrafísicos, ou seja, que viviam num universo paralelo ao nosso. E nessa época a ciência começou a dizer que existia um universo paralelo ao nosso, muito provavelmente formado de antimatéria. No livro Origens, de Tyson, um astrofísico famoso, e em outros tantos, Edwin Laszlo, vários livros maravilhosos que eu estava lendo, apontavam para uma influência de algo que seria um universo paralelo, uma influência gravitacional no nosso. Aí foi quando eu fui percebendo que, de fato, lá nesse passado mitológico, lendário, muito de verdade existia, e vindo dessas duas vertentes que o ser humano chamou essas figuras de deuses, apesar de não distingui-los, pois que estes
desse universo paralelo se metamorfoseavam, feito demos que nunca paravam numa face só. Já os deuses biológicos, Anunnakis, Nephilim, desse universo não se metamorfoseavam. Eram seres tipo nós, humanos, só que mais altos, mais assim, assados. Aí foi quando, de fato, eu percebi, por mim mesmo, que algo de muito estranho estava acontecendo. Aí, novamente, o espírito de Rochester, brincando comigo, disse: você vai ter que escrever bastante sobre mitologia nessa vida, porque não foi possível na revelação espiritual, nem eu, nem Ramatiz conseguimos, vai ter que ser feito, porque é necessário. Esse universo que esses seres existem vai se desfazer antes do universo biológico. Só para a gente entender, na tradição mitológica hindu, esse universo paralelo chama-se Brahmaloka, no sânscrito, e o nosso é chamado Buloka. O Brahmaloka foi improvisado, já está se acabando devido à entropia louca. O Buloka foi planejado, mas não finalizado, porque o Criador que planejou tudo isso caiu, mas o Buloka ainda vai ter muita vida e esses demos que estão lá, todos um dia terão que passar para o lado de cá, o que envolve um trabalho espiritual maluco, intenso, e o que envolve resgatar daquilo que estava oculto e perdido no passado, essas notícias taxadas de mitologias, porque é imperioso que as gerações futuras humanas compreendam o assunto e o vejam sob novo prisma. Então, por isso que o debate que a gente está tentando estabelecer hoje aqui, essas novas sementes para a gente refletir, tem uma importância absurda, se não para a gente, na atual presença, na atual geração de humanos, mas para a espiritualidade e para outros níveis e outras forças ou hostes que observam e filmam esses debates aqui, para eles organizarem as ideias dentro da lógica humana mais madura. Isso é de importância que a gente nem imagina. Então, inicialmente, é o que eu teria conversar para tentar semear um pouco de reflexão e provocar um pouco de discussão sobre o tema. Muito bom falar por último, porque os meus distintos colegas abrilhantaram com tudo aquilo que vocês ouviram. E me permite que eu faça um outro tipo de abordagem, porque eles já falaram praticamente tudo a respeito. No meu ponto de vista, Eustáquio, a mitologia era uma forma. Eu venho de um país que é conhecido principalmente pela sua mitologia, além da sua beleza, da sua história, da sua filosofia, também pela sua mitologia. A mitologia, no meu ponto de vista, é o que as pessoas daquela época, de um passado que eu não sei mensurar, faziam, escreviam para dar entendimento àquilo que eles, como é que se diz? Eles queriam registrar a história, o que eles pensavam, o que eles achavam, e colocavam da forma e com a linguagem adequada àquela situação. Como já disseram os colegas que me antecederam, muitos destes fatos contados através de histórias fabulosas vieram com o tempo, ainda estão em tempo, assim vamos dizer, se confirmando determinadas situações. Existe a mitologia dessas pessoas que tentavam passar, registrar, através de escrita, através de oral, o que eles achavam, como foi criado o mundo, cosmogênese, e toda essa criação. E outros contavam as suas mirações, digamos assim, falavam as suas histórias da forma que melhor lhes convinha, ou de entendimento naquela época. Isso é bem remota, né? Muito, muito remota. Isso fazendo com que desse jus ao nome, porque mitologia, estudo do mito. Mito é história falsa. É um mito. Mito. Não é verdadeiro. O mito não é verdadeiro. Ele pode até ser verdadeiro quando ele é comprovado, mas enquanto isso não está. É mitológico. Tudo que a gente sabe só se consegue confirmar comprovando. E o que nós estamos fazendo hoje?
Nós estamos, como o tema da pergunta é exatamente isso desta tarde, mitologia vista sobre um novo prisma. O que nós estamos tentando hoje? Além de estarmos muito atentamente, como disse o colega Marcelo, inclusive indicando para vocês verem a celta, a nórdica e outras tantas mitologias, a grega, claro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reler aquilo com o entendimento que nós temos hoje, tentar captar alguma coisa que os nossos antecessores fizeram, para ver se, juntando ao conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode escrever, não posso dizer uma mitologia moderna. Por que eu não posso dizer? Mitologia moderna estaria contando uma história falsa. Eu acho que a tendência do mito é se extinguir. A palavra mito é se extinguir. Eu tinha até anotado para o final da minha fala, digamos assim. Por que ela terminaria, vamos dizer? Porque a partir do momento que eu adquiro uma consciência cósmica, digamos assim, que todo mundo busca, não tem mais mitologia, porque eu já sei de tudo. É a realidade, eu tenho a minha realidade, eu tenho o meu entendimento, que o meu entendimento é igualzinho ao entendimento de todo mundo. E nós conseguimos acabar com os mitos e nós temos a nossa forma de entendimento, que é a forma que todo mundo busca. Hoje nós continuamos aqui, em pleno século XXI, criando mitos. Não apenas alimentando ou trazendo ao presente ou estudando em escolas filosóficas aquelas maravilhas de aprendizados, às vezes verdadeiras chaves iniciáticas que estão inseridas em certas escolas, em certos mitos de algumas civilizações, mas nós estamos criando novos mitos. E esse não é o caminho que a gente está buscando. Continuamos nos afastando das verdades, criando novos mitos, tipo as religiões. As religiões são mitos. Por que são mitos as religiões? Que todas elas são... As religiões, no sentido de igreja, de religiosidade, elas são um mito, que não pode ser absolutamente nada comprovado. Nada comprovado. Nada. Vivemos de crença. Religião é crença, crença é fé. Fé jamais será ciência, crença jamais será ciência. Então, religião é mito. Nós inventamos uma série de coisas, criamos novos mitos hoje. Falamos sobre coisas que estão acontecendo, é natural, é cíclico. Falamos de transição planetária. Muita gente fala sobre transição planetária. E o que se fala de besteira sobre transição planetária é uma coisa de louco. Por que é besteira? Porque ninguém consegue provar absolutamente nada do que fala. Nada. Fica dando medo, fica botando lá, vai ter 3 dias de trevas, vocês fazem isso, fazem aquilo, porque está vindo aqui. Nós tivemos o Applewhite, que foi atrás, criou a seita e foram atrás do cometa, morreu um monte de gente, e tantas outras seitas criando mitologias, ou seja, coisas, invenção de histórias falsas, tentando fazer com que seguidores sigam isso aí, criem uma pseudo-verdade para fazer, não sei aonde está isso, aí eu já estou entrando no campo da elucubração. Existe, é notório que existe alguma coisa antagônica que está puxando o pé da gente para baixo, porque a humanidade é uma coisa linda, o ser humano é uma coisa linda. Uma única pessoa que você veja a pureza, a beleza, essas coisas que nos tiram lágrimas, às vezes que a gente recebe pelo WhatsApp, de atos humanos, fazem com que a gente acredite que essa humanidade seja uma coisa perfeita. Como eu disse ontem, nós apenas não estamos perfeitos. Nós somos perfeitos na essência, nós só não estamos perfeitos. Então nós não podemos mais conviver com esse tipo de historinha. Nós não podemos divulgar. Eu recebo todos os dias um monte de coisa ali. Rebate isso aqui, porque deu hoje na Globo, e se você não entrar no YouTube, ele vai estar, vamos espalhar para todo mundo, rebata. Eu não entro nessa onda. Não entro nessa coisa ruim.
Então o que a gente está fazendo? A gente está fomentando, está alimentando mitos, quando a gente tem que acabar com os mitos. Esta parte muito bacana que os meus colegas precederam, a parte verdadeira, uma outra face dos mitos, maravilhosa. Mas existe uma outra que nós temos que abrir mão. Nós temos que extinguir, nós temos que cortar pela raiz, senão não vai adiantar nada a gente passar 2 dias conversando aqui, nem o Elan escrever 500 livros, outros autores fazerem a mesma coisa, palestras, sociedades herméticas, ficarem falando, se a gente não tiver uma conduta diferente. Então, como a gente deve tratar as coisas? Eu gosto muito da parábola das 3 peneiras, né? Para a gente não acreditar em absolutamente nada, e tudo aquilo que acontece, a gente verificar se vai fazer bem para o próximo assim. Então a gente tem que começar se vigiando. Eu vou propagar o quê? Eu tenho que propagar a verdade. Qual é a verdade? Não sei. Se eu não sei, eu não propago, caramba. Fico quieto. Então nós temos que nos vigiar. Temos que parar de colocar histórias falsas. Temos que parar de divulgar histórias que a gente não tenha certeza de que são verdadeiras. Temos que respeitar as crenças de todo mundo, ouvir respeitosamente e deixar cada um seguir o seu caminho. Mas jamais fomentar alguma coisa. É o eterno orar e vigiar, ou então a vigilância dos sentidos. A gente tem que estar atento. Acho que foi Elan que falou, não sei se o Paulo Ricardo falou hoje também, Paulo Tavares. De a gente estar, o mal não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, é o que sai verdadeiramente. Então, se a gente controlar a língua, se a gente controlar os dedos nesse meio virtual que a gente tem, para poder conter e parar de falar mentira, parar de fomentar coisas que a gente não tem certeza, você já está sendo um guerreiro da luz, um colaborador de verdade daquilo que você professa. Esse é o nosso grande problema. E a experiência pessoal é o mais importante. Eu já disse ontem, estou repetindo hoje, isso que a gente tem que compartilhar. A experiência pessoal, o que nos contaram, o que a gente leu, o que a gente soube através de terceiros, não pode ser a nossa verdade, e não é a nossa verdade. Não é. Nossa verdade é tudo aquilo que a gente experienciou, eu canso de falar isso. A gente experienciou, sentiu, tocou, todos esses sentidos, até os outros sentidos que a gente não desconhece, mas que mesmo assim pode estar nos enganando. Então nós temos que ter essa vigilância. Então nós só podemos divulgar aquilo que nós temos certeza. Temos que alimentar aquilo que a gente tem certeza. Você ter fé, ter confiança, legal, ela é sua. Não compartilhe o que você não sabe, não tem certeza com ninguém. Vamos deixar de criar mito, no mau sentido, no mito no sentido da palavra, história falsa. Porque senão, jamais nós vamos conseguir chegar ao patamar que nós queremos. Às vezes a gente desanima, né? Às vezes eu penso comigo mesmo, porque eu sou o meu maior juiz. Eu fico pensando, bom, o que adianta eu ficar estudando? O que adianta eu querer tomar coisa para emagrecer? O que adianta eu tentar escrever outro livro? Eu estou com 67 anos, quantos anos eu vou viver? Então a gente se questiona uma série de coisas assim. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, e se eu não fizer, se eu não continuar fazendo o que eu estou fazendo? Eu estaria perderia validade, perderia valor, todas as coisas que eu fiz nesses 67 anos. Então isso eu não posso fazer. E olha, todos vocês sabem, a estrada é espinhosa. E essa força que move todos nós, cada um de nós aqui, independente das dificuldades, nós estamos aqui todos vivos, estamos aqui com saúde, estamos aqui respirando, então nós temos toda a condição de sermos úteis. Não sei se existe alguma coisa do lado de lá, não se admirem com o que eu estou falando. Eu não tenho certeza se existe alguma coisa do lado de lá. Ninguém veio do lado de lá para me contar alguma coisa, nunca. Eu não vi nenhum defunto, depois de comido pelos bichos, voltar e se apresentar para mim, ou na televisão, ou em lugar nenhum. Mais 3 minutos. Então eu não tenho certeza de absolutamente nada. Mas mesmo assim, alguma coisa aqui dentro
Alguma coisa aqui dentro falou: grego sem vergonha, falador do caramba, contestador. Segue em frente. Eu falo: pô, mas eu duvido de tudo. Segue em frente. Mas, pô, me deu uma justificativa para eu seguir em frente. E não dá justificativa e eu, de teimosia, continuo seguindo. Quem me conhece sabe que eu sou muito persistente. E para você viver como eu sou hoje, as pessoas que me conhecem há muitos anos, o Jorge me conhece 13. Já mudei muitas coisas de 13 anos para cá. Mas a minha transparência, ela sempre foi a mesma. E uma pessoa que não acredita em nada hoje, que não acredita em nada, a não ser no pulsar das suas veias, seguir em frente, é porque aquela coisinha que está aqui, que todo mundo tem, uns dentro das suas crenças chamam de centelha divina, sei lá o que é, isso aqui está vivo, e está vivo dentro do ser de qualquer um. E é isso aí que nós temos que despertar. E o que está aqui dentro, brilhando, fazendo a gente falar, fazendo a gente acordar com tesão todo dia para fazer alguma coisa, isso não é mito, isso é uma verdade. E é nisso que a gente tem que se segurar e confiar para realmente ser o criador do mundo de amanhã. Era isso.